No Resenha das Paradas de hoje, vou falar desse maravilhoso filme de ficção científica de 1985, sucesso da Sessão da Tarde, Inimigo Meu. E quem não se lembra dessa chamada? Uma dupla muito louca tem que resolver suas rivalidades, aprontando muita confusão para sobreviver em um planeta do barulho. Inimigo Meu. Hoje, na Sessão da Tarde. Pois é, eu resolvi trazer aqui esta obra-prima da cinematografia mundial, estupendo fracasso de bilheteria, que pouco tempo depois de lançado, chegaria a galgar o status de cult movie, e que anda meio esquecido, porque eu acho um absurdo com tanto remake e sequência de porcaria que tá rolando por aí, até hoje não terem feito uma nova versão desse clássico da ficção científica que se mantém super atual. Então, nessa primeira parte, vou falar da produção e das curiosidades que cercam a obra, para depois meter aquele resumo crítico todo espalhado. Portanto, se você ainda não assistiu, na hora que começar a bagaça, se saia, vá ver e volte. Mas deixa logo o seu like e se não for inscrito no canal, se inscreva, coisinho. E tá facinho de ver porque meteram ele todinho aqui no YouTube. Vou deixar o link na descrição para o caso de você ter conseguido não ter assistido esse filme que passava na Globo de 3 em 3 meses no mínimo. O roteiro é uma adaptação da novela homônima de Barry Longuier, que tem o mesmo título do filme, e foi originalmente publicada na edição de setembro de 1979 da revista de ficção científica Isaac Asimov, e saiu brocando nas premiações, pai, levando ainda em 1979 o Nebula Awards de melhor história curta e em 80 o Hugo e o Locus Awards. O projeto iniciou gravação na Irlanda sob a direção de Richard Lochranne, que se saiu porque teve umas tretas criativas com os executivos da 20th Century Fox, em português, a 20ª Raposa do Centurião, e quem assumiu a parada foi o alemão Wolfgang Petersen, diretor de um dos meus filmes favoritos, A História Sem Fim, que não aproveitou nada que o coleguinha tinha gravado antes e ainda mudou a produção para as Ilhas Canárias e para o Bavaria Film Studios, em Munique. Com isso, o orçamento que era de 17 milhões fechou em 40, pai. E para você ter uma ideia da toreba do pepino, arrecadou pouco mais de 12 milhões nas bilheterias. Como o David, o soldado terráqueo, Dennis Quaid, que os mais novos devem conhecer como o pai de Jack Quaid de The Boys, mas que na real ele é que é filho do outro. Aliás, sempre que eu vejo Jack Quaid eu me pergunto se ele não deveria ser mais bonito. Não que ele seja feio, mas o cara é filho de Dennis Quaid com Meg Ryan. Sinceramente eu esperava mais. Para interpretar Jeriba ou Jerry, que é um Draco, que é uma raça alienígena, os caras tiveram até dificuldade porque os atores achavam que não ia dar para interpretar direito com tanta maquiagem e lente de contato. Mas aí, o já oscarado Louis Gossett Jr., o Juninho, viu nisso uma oportunidade e provou que estava certo, entregando um trabalho sublime e impressionante. Inclusive, a língua draconiana que ele usa lá é russo falado de trás para frente, que se duvidar é até mais fácil de falar do que de frente para trás. Os efeitos especiais feitos pela Light Magic de George Lucas são práticos e datados, mas isso se compensa pelos cenários muito bem feitos e locações acertadas, que convencem se tratar de um outro planeta, e principalmente pelo trabalho de maquiagem excepcional que é feito em Lois para interpretar Jeriba, que dá na cara de muita superprodução atual. Quem assina o trampo é o consagrado Chris Wallace, que é responsável também pelas gogagens de A Mosca e pelos Gremlins. Inimigo Meu se passa em um futuro com a humanidade imperialista se expandindo pelo universo para explorar e colonizar o território dos outros, mas se bate com outra raça na mesma vibe, reclamando os direitos sobre um dos mais ricos sistemas estelares da galáxia. E aí, pai, guerra entre as duas potências. Mas antes da gente partir aí para análise spoiler, eu queria agradecer pela força que vocês têm dado ao canal, compartilhando os vídeos e mandando pix. Valeu mesmo, vocês são corrente. Esse vídeo tem o patrocínio da APUB, Associação dos Professores Universitários da Bahia. O nosso Pix está aí na descrição para quem quiser contribuir com qualquer quantia, lembrando que o valor sugerido é de 1 conto, que aí não quebra ninguém. Logo de cara, rola uma batalha espacial. E aí, David, um piloto humano com sangue no olho e cheio de ódio no coração, sai abatendo os inimigos,
mas quando um dos deles é atingido, ele vai de com tudo para cima do outro e nisso acaba os dois caindo em um planeta inexplorado. O bom é que apesar do Drake ter ejetado e o outro ter feito um pouso forçado, nem a galera de um nem de outro vai lá para resgatar, porque aí ia ferrar o filme. O navegador de David morre e ele sai atrás de Jeriba para matar. E nesse momento, ele comenta que nunca viu um Drake, só sabe que eles são os répteis hermafroditas e que os odeia. Ou seja, aquele ódio fabricado por uma guerra, onde um grupo de indivíduos são vistos como uma coisa só, o mal absoluto a ser combatido. Só nessa onda aí a gente vê intolerância, racismo, preconceito, xenofobia, neofobia, que é o medo de coisas novas. Rola uma cena de voyeurismo dele olhando o Drake tomar banho, depois vai se aproximando na cocó, pisa em falso, derruba a arma no açude, Jeriba fica esperto, mas finge que acha que é nada não. O tempo passa, o humano espreitando, o Drake mexendo lá na cápsula jetorável, começa a chover, Jeriba se incomoda, faz dança contemporânea e pula no açude para não se molhar. David despeja 2 bolas de combustível na água e toca fogo para cozinhar Jeriba. Sai na esgaitada, mete mão na cápsula e aí, pegadinha do Drake, que deixou a parada cheia de fio desencapado para ele se lenhar. Jeriba sai da água de boas e amarra o outro. David reclama que tá com fome, só que os caras não se entendem porque não falam a mesma língua, mas conseguem dizer o nome de um pro outro. E aí David, na ousadia, já começa a chamar Jeriba de Jerry. Cai uma chuva de bola de fogo, o Drake corta umas cordas pro outro poder correr, depois ele consegue se soltar, pega a faca, mas na hora de matar Jerry dormindo, desiste e vai roubar comida. O outro chega junto armado. Nisso, eles começam a fazer um esforço para se comunicar e entendem a necessidade de construir um abrigo para não tomar bolada de fogo na cabeça. Jeriba, que está armado, bota o outro para se lenhar sozinho. Como leva tempo para construir o abrigo, eles vão aprendendo um pouco do idioma um do outro. Depois de construído, o abrigo cai e o Drake ri da cara de David, que mete um se não der certo, tente outra vez. O outro pergunta de quem é essa frase e ele diz que é do Mickey. Jeriba já tá matando a pau em falar brasileiro e até já consegue tirar a onda da cara de David. Na de construir um novo abrigo, David se bate com uma tartaruga bizarra e, se aproveitando da ausência de um Ibama alienígena, pega para comer. Enquanto isso, o Drake tá lá lendo seu livrinho sagrado, o Tulman, que tem os ensinamentos de Shizumati, e rezando. David fala mal de Shizumati e o outro desconto esculhambando o Mickey. Numa de caçar tartaruga, o mano cai no buraco de um bicho que vai para cima na língua. Jeriba o salva, o bicho mete a cara para fora como quem pergunta: cadê minha língua? E toma ele tiro. O Drake trata o ferimento de David, que descobre que o casco de tartaruga é a prova de meteoro. E aí começa a construir abrigo. No descanso, se interessa pelo Tuman e pede para aprender a língua do Drake para poder ler. O outro diz que ensina não porque ele falou mal de Shizumati. E David passa na cara que Jeriba falou mal de Mickey. Ele reconhece o erro, pede desculpa. David também se desculpa por ter falado mal de Shizumati. Eles cortam de bem. Jerry coloca o livro pendurado no pescoço do outro e diz que ele agora vai ser pupilo dele. Passagem de tempo mostrando que eles estão em uma união estável. David já está conseguindo ler o livro, traduz um trecho que diz mais ou menos que se deve responder o mal com amor e estender a mão ao inimigo, e comenta que já leu algo assim no Tumã um ano. E o Drake nem se espanta e diz: claro que leu, man. A verdade é a verdade. E David fica lá com cara de crente. Do nada, chuva de bolas de fogo, que mais parecem traques de massa gigantes do que meteoros. Os cabas fogem, mas Jerry tem dificuldades e precisa da ajuda de David, que fica pirado, dizendo que o outro tá lerdo porque é preguiçoso e por isso tá engordando. E aí começa a treta de quem tá certo lá nas coisas da guerra, um empurra, cabelinho de uns caminha de outro, se sai daqui que o abrigo é meu, sai na mão, mas aí acaba a chuva de traque e eles param de brigar. Rola DR, David diz que eles têm que dar um rolê no planeta para ver se acha alguém, Jerry diz que quer não, o outro diz que vai, fica aquele climão de final de união estável, o Drake até chora, coitado. David insiste para ele ir junto e diz que ele tá sendo teimoso, ele diz que tá não, que vai não. David diz que se achar ajuda volta para pegar ele. Jerry pergunta: e se não achar? O sem coração fala que aí os dois vão morrer sozinhos e se sai. O Drake fica arrasado, pai. Me partiu o coração. Eu não posso ver réptil chorando, que me lembro de Gertrudes, minha pet que foi brutalmente assassinada. Mas não vou contar essa história de novo aqui não, para não pesar o clima, porque eu fico muito emocionado. Quem quiser saber mais, tá lá na resenha Sweet Tooth e Aquisman Vegano. E o card com link tá aí, ó.
Fica aí mais uma vez minhas sinceras homenagens à saudosa Gertrudes. David sai pelo planeta, anda com uma porra e acha uma lata de Pepsi, que provavelmente venceu no futuro a concorrência com a Coca-Cola por causa de The Rock, que em Alerta Vermelho expôs o risco de se consumir um produto que derrete o ovo. Encontra também amostras de minério, lixo humano e uma caveira de Drake, deduzindo assim se tratar dos coletores, um grupo de mineiros humanos que se utilizam do trabalho escravo draconiano para saquear os planetas atrás de metais preciosos e destruir os meios ambientes. E aí volta pra junto de Jerry. O Drake fica feliz com a volta do outro. E aí, pai, chega a hora da revelação bombástica. Jerry está grávido. Mas quando a gente pensa que a broderagem no abrigo foi longe demais, Jeribe explica que enquanto com os humanos a gestação é uma questão de escolha ou vacilo, com eles acontece quando chega a hora. E aí abre um parêntese para comentar o fora que David deu, chamando o grávido de gordo. É barril, mas quando acontece o contrário, barril dobrado. Uma mulher pode aparecer na minha frente com uma barriga de 15 meses que eu não falo nada, finjo que nem tô vendo. Sei lá se foi comida, se é barriga de chope, eu fico na minha. Diante das circunstâncias, David decide falar para Jerry que não encontrou nada no planeta. E a vida segue, o Drake costurando roupinha pro bebê, os dois dormindo no abrigo em volta da fogueira. Eis que sai do chão a língua de bicho e ataca o grávido. Depois mete o bocão pra fora, David dá brasa pra ele comer e se sai com o outro. Do lado de fora um frio da porra, os pedregulhos tudo caindo, o inverno de lá deve ser o outono das pedras. Destrói o abrigo, ele sai andando procurando pra onde ir e nesse rolé Jerry sai falando dos nomes de sua linhagem. Acha uma caverna e o Drake conclui dizendo que um dia tem que levar o que vai nascer no Conselho Sagrado, recitar a linhagem para introduzir lá ele na sociedade draconiana. E depois ele fica nessa de ensinar David a recitar essa parada. Jeribe entra em trabalho de parto e fala pro outro que quer que ele se torne o pai da criança. E não é que ele queira ser a mãe não, porque ele já é os dois. É porque ele acha que vai dar ruim para ele ali. E diz que quando chegar a hora, ele tem que levar as Ames, que é o nome do que vai nascer, perante o Conselho Sagrado e recitar a linhagem do Draquinho. Faz David jurar, ele jura, Jeriba diz pro outro abrir ele e morre. David abre o bucho do falecido e tira as Ames de dentro, que é até bonitinho para um recém-nascido. David enterra Jerry puto, com razão, porque o outro ensinou para ele a língua, a linhagem, botou para ler livro sagrado, falou um monte de groselha, mas não falou nada de como cuidar um bebê Drake. Fica ali se batendo para ver como é que alimenta a criança, passagem de tempo com a criança crescendo entre lindos momentos de pai e filho, o Draquinho cresce rápido pra porra, começa a perceber que é diferente do pai adotivo, que ele chama de tio, eles ouvem uma nave, David fica nervoso, Zami não entende nada, ele manda o guri ficar lá e sai pra ver quem é. E acha uma mina dos coletores cheia de Drakes escravos. Detalhe que essa parte da mina não tinha na história original não. Entrou no filme por causa da jeguice dos produtores, que ficaram com medo do público não saber falar inglês e confundir o título original, Enemy Mine, com mina inimiga. É muita ignorância desses caras. Como é que trabalha com cinema e não sabe que quando o filme chega aqui, coloca um título em brasileiro? Ele explica pro menino que não é para deixar os caras acharem eles e tomar cuidado. Em um momento tocante, Zamis fala para David que nunca viu o Drake, só o reflexo dele mesmo na água, e que queria ser igual a ele, ter o mesmo rosto, ter 5 dedos, uma prova completa de amor sincero. Tenho certeza que se Gertrude falasse, teria me dito o mesmo. Aí o garoto pergunta como era meu pai, e David responde, ele era meu amigo. Só que criança tem arte do cão, né? O Draquinho se pica para olhar lá na mina inimiga como é que os Drakes são. David sai correndo atrás, gritando os Ames. O que eu não entendi, porque se ele não queria chamar atenção, não deveria ficar correndo, gritando em campo aberto. Os mineiros acham os Ames, pegam ele arranha a cara de um e corre. David chega, derruba um, mas quando vai arrumar no outro, o Draquinho entra na frente e ele leva um tiro. No time do antes tarde do que nunca, chega lá o resgate e recolhe David achando que é um defunto. Mas no velório ele acorda, dando um susto da porra no cabo da funerária espacial. Depois de tratado, ele diz que vai voltar, mas ninguém quer deixar. Ele rouba uma nave e se pica. Chega lá para salvar Zami sozinho em uma cena de ação da hora
cheio de violência gráficas e exageros do jeito que o povo gosta. E isso destoa bastante do resto do filme, inclusive em termos de ritmo, e dá a impressão que foi uma tentativa de se aproximar mais do que os fãs do gênero esperam de uma aventura espacial. Rolam as reviravoltas, suspenses, porrada, mais porrada, os Drax se rebelam, chega o reforço e no final ele consegue resgatar as Ames, derrotar os mineiros e libertar os Drac. Só faltou conquistar a Ásia, a Oceania e destruir na totalidade os exércitos azuis para cumprir todos os objetivos. Nisso entra uma porra de uma locução dizendo que David cumpriu a promessa, levou os Ames no conselho e recitou a liagem, em um plano tão aberto que nem dá pra gente ver direito quem é que tá lá. Dá até a impressão que Dennis Quaid disse que não ia lá no conselho não, que era longe pra porra, e mandou um dublê que não parecia com ele, e por isso filmaram de longe. Termina dizendo que depois Ames voltou lá levando o próprio filho e acrescentou o nome de David na linhagem. E acaba o filme. Uma última curiosidade sobre esse filme, lançado no auge da Guerra Fria e que traz tantas reflexões sobre a guerra, o ódio entre nações, preconceitos, xenofobia, racismo, é que após o grande fracasso de bilheteria nos Estados Unidos, foi fazer sucesso sabe aonde? Na antiga União Soviética, se tornando o primeiro filme ocidental de ficção científica a passar nos cinemas de lá. E eu espero que o motivo disso não tenha sido os russos se amarrando em ver o idioma deles sendo falado de trás para frente. Bom filme, recomendo. Comenta aí se você já assistiu Inimigo Meu, quando foi que você assistiu, o que mais te chamou a atenção no filme. E fala aí se tem outro desses filmes esquecidos que você quer ver por aqui. Segue nós no Instagram e até o próximo Resenhando as Paradas.